chama-se O que Sobrou da Religião. Então vamos lá. Eu vou depois colocar esse texto aí no seminário, antes mesmo de sair no Diário do Comércio. Se há neste mundo um fato bem comprovado, é a percepção extrasensorial durante o estado de morte clínica. Um corpo inerte, sem batimentos cardíacos ou qualquer atividade cerebral, desperta de repente e descreve, com riqueza de detalhes, o que se passava durante o seu transe, não só no quarto onde jazia, mas nos outros aposentos da casa ou do hospital, que de onde estava ele não poderia ver nem se estivesse acordado, bem de saúde e com os olhos abertos. Ou seja, há uma atividade perceptiva, num estado de total inércia cardíaca e cerebral, tá certo? E não só existe esta atividade, mas ela produz mais informações do que você poderia obter se estivesse com o seu coração e cérebro funcionando. Quer dizer, como se a percepção, ela, com o coração parado e o cérebro parado, ela intensifica. Isso já se repetiu tantas vezes e foi atestado por tantas autoridades científicas idôneas que só um completo ignorante na matéria pode teimar em permanecer incrédulo. Mas mesmo alguns que reconhecem a impossibilidade de negar o fato, relutam em tirar a conclusão que ele impõe necessariamente. Os limites da consciência humana estendem-se para além do horizonte da atividade corporal, inclusive a do cérebro. A relutância em aceitar isso mostra que o homem moderno, o produto da cultura que herdamos do iluminismo, se identificou com o seu corpo ao ponto de sentir-se amedrontado e ofendido ante a mera sugestão de que a sua pessoa seja algo mais. É evidente que aí não se trata só de uma convicção, de uma ideia, mas de um transe auto-hipnótico incapacitante, de um bloqueio efetivo da percepção. O que eu estou dizendo aqui é que a cultura moderna, com esse negócio de mente e corpo, na medida em que esta concepção dualística e redutiva se impregnou na cultura, ela também se impregna nas almas individuais. E ela forja, então, uma imagem do eu baseada em mente e corpo. Tá certo? E a partir da hora que você se convenceu de que você é isto, é muito difícil tirar você de dentro dessa jaula e mostrar que você é algo mais. Quando as pessoas tentam fazer isso, elas entram, às vezes, em especulações ou tentativas que são enormemente desastrosas. Uma delas é a de você fazer exercícios espirituais que te desliguem do corpo e te coloquem num outro plano. Ora, se no mesmo instante em que você está tendo esta existência corporal aqui, você existisse num outro plano que está desligado do corpo, preste bem atenção, você não teria uma identidade, mas teria duas. Se existe uma outra identidade sua separada do seu corpo, você é duas pessoas e não uma. E é por isso que inumeráveis práticas espirituais, entre aspas, enlouquecem as pessoas. Mas ainda tem outros exercícios que dizem que você precisa destruir o ego. Destruir o eu. Eu digo, mas escuta, mas se eu destruo o eu, quem vai contar a história para mim mesmo? Quando terminar a minha experiência. Outros ainda acham que você tem que domar o corpo, negar as necessidades e os apetites dele, para você desenvolver uma outra dimensão que se chama espiritual. Tá certo? Isto às vezes dá um resultado um pouquinho melhor, porém, a partir do momento em que você acredita que você dominou o seu corpo, então você adquiriu um poder. E
como você poderia, agora que você se tornou mais poderoso, como você poderia ser, por exemplo, humilde perante Deus e reconhecer a sua total nulidade perante Ele? Então quer dizer que na medida que o sujeito se dedica a esse ascetismo, ele desenvolve quase que necessariamente uma espécie de orgulho que vai cristalizar e condensar um negócio que ele chama de sua alma, como uma dimensão superior que agora domina o corpo. Quer dizer, a alma está colocada perante o corpo como um domador perante uma fera. Eu digo, e aí também, naturalmente, você é duas pessoas. Porque o seu corpo quer uma coisa, a sua alma quer outra. Se você é um sujeito molenga, preguiçoso, como todos nós somos, você segue o corpo. Se você é um cara durão, você segue a alma e manda o corpo calar a boca. E sai muito orgulhoso do que você fez. Mas nesses dois casos, você é duas pessoas. Portanto, o problema da unidade está, em vez de estar resolvido, ele fica piorado aí. E é isso que eu chamo um bloqueio efetivo da percepção. Quer dizer, se você chegou a vivenciar a sua pessoa como um bicho de dois andares, composto de corpo e pensamento, ou corpo e mente, tá certo? Você está bem arrumado. Esse estado é implantado nas almas pela tremenda pressão anônima da coletividade que as mantém em estado de atrofia espiritual mediante a ameaça do escárnio e o temor imaginário, mas nem por isso menos eficiente, da exclusão. Quer dizer, o sujeito acha que se ele perceber algo para além disso aí, vão chamá-lo de louco, vão rir da cara dele. E talvez ele vai perder a namoradinha, vai perder o emprego, etc, etc, etc. Infinitamente multiplicado e potencializado pelo sistema educacional e pela mídia, o que um dia foi mera ideia filosófica ou pseudo-filosófica, incorpora-se nas personalidades individuais como reflexo de autodefesa. Você lembra, por exemplo, que a famosa cena em que Jung estava contando para o Freud certos experimentos psíquicos, espirituais que ele tinha feito, e o Freud recuou horrorizado. Ele tinha medo daquilo que é obscuro, desconhecido, demoníaco. Certo? E o Freud nunca mais quis ouvir falar daquilo. E o Freud se apegou até o fim à ideia, vamos dizer, de uma estrutura da mente inteiramente baseada, vamos dizer, em impulsos que são corporais, no fim das contas. Certo? Você tem o princípio do prazer, e tem um princípio de autodefesa. E os dois se opõem e brigam entre si. Então quer dizer que ele reproduz no plano de uma mente totalmente material o dualismo de mente e corpo. Incorpora-se nas personalidades individuais como reflexo de autodefesa e, na mesma medida, restringe a autopercepção de cada qual ao mínimo necessário para o desempenho nas tarefas imediatas da vida socioeconômica. É tudo uma profecia autorrealizável. Se a evidência avassaladora da percepção extracorporal é negada, não é só porque as pessoas não acreditem nela. É porque se tornaram realmente incapazes de vivenciá-la de maneira consciente. Vivem alienadas da sua experiência psíquica mais profunda e constante, encerradas num círculo de banalidades no qual o triunfalismo cultural e científico da mídia popular infunde uma ilusão de riqueza e variedade. O mundo real no qual essas pessoas acreditam viver é o dualismo galilaico-cartesiano, já totalmente desmoralizado pela física de Einstein e Planck, mas que a mídia e o sistema escolar continuam impondo à alma das multidões como verdade definitiva. Tudo o que existe nesse mundo são as coisas físicas e, em cima delas, o pensamento humano, as criações culturais. De um lado, a realidade dura da matéria regida por leis supostamente inflexíveis, nas quais se fundamenta a autoridade universal inquestionável da ciência. De outro, a pasta mole e dúctil do subjetivo, do arbitrário, onde toda opinião vale o mesmo.
dessa esfera subjetiva, entre aspas, faz parte da religião, também entre aspas, que é o direito de crer no que bem se entenda, com a condição de não proclamá-lo jamais como verdade objetiva ou valor universal. Nessas condições, o próprio exercício da religião torna-se uma caricatura grotesca. Tanto quanto o ateu, o homem religioso de hoje acredita piamente na existência de uma esfera material autônoma, regida por leis próprias que a ciência enuncia, só de vez em quando rompidas pela interferência do milagre, do inexplicável, do divino, tudo isso entre aspas. Por mais que a filosofia esculhambe com o Deus dos hiatos, aquele que só age por entre as brechas do conhecimento científico, sempre restando a esperança entre os ateus de que o inexplicável de hoje seja explicável amanhã. Por mais que a filosofia esculhambe com o Deus dos hiatos, ele é o único que restou no altar das multidões de crentes. Oficializada pelo establishment governamental, universitário e midiático, a rígida separação kantiana de conhecimento e fé tornou-se verdade de evangelho para a maioria das almas religiosas, embora ela seja em si perfeitamente herética à luz da doutrina católica. A doutrina católica, ao contrário, sempre insistiu no crede ut intelligas, intellige ut credas, quer dizer, crê para compreender e compreende para crer. Né? Mas depois do Kant veio aqui. Entender é uma coisa, ter fé é outra completamente diferente. Né? É novamente perfeitamente herética à luz da doutrina católica, interpondo um abismo infranqueável entre dimensões cuja interpenetração, ao contrário, é a própria essência da concepção cristã do cosmos. É novamente a profecia autorrealizável em ação. A percepção mutilada do eu individual corresponde a uma religião mutilada e vice-versa. Quando digo percepção mutilada, estou afirmando taxativamente que a imagem do eu como algo que reside no corpo, ou que, em casos extremos, se identifica com ele, é fantástica, ilusória, doente. Ela impõe à consciência limitações que não são de maneira alguma naturais, muito menos necessárias. Todas as tradições espirituais do mundo, todas as disciplinas sapienciais, começam pela constatação óbvia de que o eu não é o corpo, não está no corpo, mas de certo modo o abrange, como o supraespacial transcende e abrange o espacial. Este é balizado por certas relações matemáticas que em si não estão em parte algumas do espaço. Mas uma coisa é compreender isso por pura lógica, outra bem melhor é poder constatá-lo no fato vivo da percepção extrasensorial em casos de morte clínica. Bastaria a rigor um único episódio desse tipo para dar por terra com a balela de que o cérebro, isto é, o corpo, cria a cognição, o pensamento, a consciência. Mas os episódios são milhares. E o desinteresse dos crentes por esse tipo de fenômenos, mais estudado por ateus, adeptos da New Age e budistas do que por católicos, protestantes ou mesmo judeus crentes, denota que a mente religiosa já se conformou com um estado de existência diminuída, em que a alma supracorporal, condição fundamental do acesso a Deus, só passará a existir no outro mundo, por alguma transfiguração mágica da psique corporal, em vez de constituir já nesta vida a nossa realidade pessoal mais concreta, mais substantiva e mais verdadeira, presente e atuante nos nossos atos mais mínimos, como nas nossas vivências mais elevadas e sublimes. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte. Primeiro, em outras épocas, e isso está fartamente documentado, qualquer sujeito que usava a palavra eu, ele se referia à carreira inteira da sua pessoa neste mundo e no outro. Ou seja, a sua dimensão imortal já estava presente ali. E é disso que falava quando dizia eu. Porque, veja, se só existe mente e corpo, e a sua mente consiste inteiramente em
conceitos que você tirou da experiência sensível, articulados por algumas formas lógicas. Então, esta é o que nós podemos chamar de sua mente carnal. Se você só tem o corpo e a mente carnal, e isso é tudo que tem hoje, inclusive os religiosos só têm isso, não concebe mais nada. Então, meu filho, como é que você pode ir para o céu e para o inferno? Quem vai para o céu e para o inferno não é a sua alma carnal, é a sua alma imortal. Se a alma não é imortal, ela não vai nem para o céu nem para o inferno. E onde está a sua alma imortal, meu Deus do céu? Ela não está nem no corpo, nem na mente. Mas quando você usa a palavra eu, você está referindo a corpo e mente. Então, quer dizer, você não fala mais em nome da sua alma imortal. A sua alma imortal não faz parte do seu eu. E quando você vai lá confessar seus pecados, não é a sua alma imortal que está confessando, é a sua alma carnal. A qual, em si, a rigor, ela não pode ter pecado nem santidade. Só a alma imortal pode ter essas duas coisas. A alma carnal, ela só existe na esfera material e na esfera cultural. Então ela pode cometer delitos, por exemplo, quer dizer, coisas que as outras pessoas dizem que são ruins. Como que a alma imortal, a alma mortal, carnal, a alma cerebral, por assim dizer, poderia se relacionar com Deus? O que ela pode ter a ver com a eternidade? Absolutamente nada. Porque se o nosso ser se reduz a isso aí, bom, a ideia de conhecer a Deus, de ter visão de Deus, é totalmente estapafúrdia. Você vê quando você lê, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, você vê que foi uma obra que não causou nenhuma estranheza quando foi publicada. E ela mostrava, então, vamos dizer, o trajeto que uma pessoa, guiada primeiro por Virgílio e depois por São Bernardo, fez entre os vários planos de realidade, os vários mundos, desde o inferno até o céu, passando pela terra e o purgatório. Quer dizer, esta era a dimensão inteira a que as pessoas se referiam quando elas diziam eu. Todo mundo era assim. Não havia concepção materialista, não havia Galileu, não havia Descartes, não havia dualismo de corpo e mente, não tinha nada disso. Você tinha a realidade de um ser humano que, de algum modo, era sensível ao seu destino pós-terrestre. E que existia, então, vamos dizer, na tensão permanente entre todos esses planos de realidade enormemente afastados entre si. E isso não estava na cabeça dos filósofos, estava na cabeça de qualquer um. Isso aí está, assim, a presença, vamos dizer, do céu e do inferno, a presença dos anjos e demônios, é uma coisa tão enormemente atestada, tá certo? Por toda a literatura da antiguidade cristã, tá certo? E de toda a Idade Média. Eu digo, ora, todas as pessoas viviam num mundo onde tem céu e inferno, anjos e demônios. E quando falavam eu, estava falando de alguém que estava se movendo no meio de todas essas possibilidades. Então, o que era o eu? O eu era o personagem que tinha um destino eterno, benigno ou maligno. Portanto, o eu era a alma imortal, da qual, na verdade, as pessoas não sabiam muito mais do que nós, mas sabiam que existia. E sabiam que existia não depois da morte. Isso é importante. Porque as pessoas hoje, como elas só têm corpo e mente, elas pensam numa alma imortal, mas a alma imortal depois da morte. Eu digo, mas que coisa estranha. Se você não é imortal agora, como é que você vai ser depois da morte? Não é uma estupidez? Então,
Isso quer dizer que a vivência da alma imortal desapareceu da nossa cultura. Só sobrou corpo e mente. Eu digo que as pessoas ainda têm a cara de pau de continuar sendo religiosas assim. Digo, olha, se eu não tenho alma imortal, por que eu vou ser religioso, meu saco? Faz o menor sentido. Quer dizer, eu vou forçar a barra para eu virar uma outra coisa depois que eu morri? Então, estes experimentos, estes fenômenos de percepção extrasensorial durante o estado de morte clínica, eles nos dão uma pista para você recuperar esse sentido da alma imortal. Eles não nos dão tudo, mas nos dão uma dica. Por quê? Se o sujeito está clinicamente morto, o coração não funciona, o cérebro não funciona, nada funciona, ele continua sabendo das coisas e fica sabendo até mais do que ele poderia saber. Tá certo? Se estivesse acordado, então isso significa que a sua consciência de fato não está limitada ao corpo e não está limitada àquilo que você chama de mente. Por quê? Se você está num quarto, você não pode enxergar o que está no outro quarto. Então o seu corpo não chega lá. E a sua mente chega? Não, sua mente pode conjecturar o que está lá, mas ela não pode ver o que está lá. Então, o conhecimento que essas pessoas adquirem durante aquele momento transcende infinitamente o que nós chamamos de corpo, o que nós chamamos de mente também. Mais ainda, as pessoas que passaram por essa experiência relatam que durante aqueles instantes elas estavam extraordinariamente inteligentes. Que tudo que elas queriam saber parecia imediatamente. Ora, mas se você tem este estado você tem essa experiência durante o estado de morte clínica, ou seja, quando o seu corpo parou, seu cérebro parou, o que te leva a concluir que você não está tendo esse estado exatamente agora? Apenas o seu corpo e sua mente estão ocupados demais com outras coisas para que você perceba. Estão acompanhando isso? Digo, olha, se eu não tenho esta capacidade, como é que eu posso adquiri-la no estado de morte clínica? Será totalmente absurdo. Quer dizer, o estado de morte clínica seria um estado muito privilegiado, que me dá capacidades miraculosas. Ou seja, aí você estaria tentando, como diz os latinos, explicar obscurum per obscurius. O obscuro por mais obscuro ainda. Então, de cara, seguinte, essas capacidades não aparecem no estado de morte clínica. Nós as temos. E elas se manifestam naquele estado por algum motivo que nós não sabemos ainda. Mas são capacidades humanas. Fazem parte do ser humano. Então, eu vou ler esse finzinho aqui e depois vou voltar à explicação. Os episódios são milhares, e o desinteresse dos crentes por esse tipo de fenômenos, mais estudados por ateus, adeptos da New Age e budistas, do que por católicos, protestantes ou mesmo judeus crentes, denota que a mente religiosa já se conformou com um estado de existência diminuída, em que a alma supracorporal, condição fundamental do acesso a Deus, só passará a existir no outro mundo, por alguma transmutação mágica da psique corporal, em vez de constituir já nesta vida a nossa realidade pessoal mais concreta, mais substantiva e mais verdadeira, presente e atuante nos nossos atos mais mínimos, como nas nossas vivências mais elevadas e sublimes. Isso hoje é até difícil de imaginar. Mas, por exemplo, eu me lembro do romance de Jorge Bernanos, onde tudo que está acontecendo aqui na Terra já está acontecendo num outro plano, celeste ou infernal, ao mesmo tempo. De tal modo que se aqueles personagens que estão vivendo aquilo despertassem naquele momento as capacidades que se despertam no estado de morte clínica, elas perceberiam o cenário inteiro, e não somente a cena terrestre. Durante milênios, cada ser humano, ao pronunciar a palavra eu, referia-se de maneira imediata e automática à sua alma imortal, a única que podia orar e responder por seus próprios atos ante o altar da divindade.
Dessa alma, a psique corporal era uma parte e função menor, voltada ao meio material e social tão somente, alheia a todo o senso do eterno e, a rigor, incapaz de pecado ou santidade, apenas de delitos ou virtudes socialmente reconhecidos. A partir do momento em que a psique corporal foi assumida como realidade autônoma, regida por leis próprias, cada indivíduo só se enxerga a si mesmo como membro de uma espécie animal e como cidadão. Só tem essa dimensão. Você é um bichinho e é um cidadão. Amputado daquela dimensão que fundamenta o senso último da responsabilidade e cultivando em lugar dele o mero instinto da adequação social, adornado ou não de moral religiosa. Moral religiosa se torna apenas um adorno que vai enfeitar a sua condição de ser socialmente adequado, bonzinho, normal, né? Enquanto certo que os outros são anormais. Imagine a diferença que isso faz, por exemplo, na compreensão que você tem da Bíblia. Se você não a lê com a sua alma imortal, mas somente com a alma corporal, talvez fosse melhor não lê-la de maneira alguma, porque a lê com a carne e não com o espírito. Muito bem, então, se nós não temos nenhuma experiência da nossa alma imortal, da nossa alma transcorporal, não é extracorporal, presta atenção, né? Vamos adotar esse termo, transcorporal. Extracorporal é o que está fora do corpo, o que é diferente do corpo. Transcorporal é o que transcende e abrange o corpo. Uma coisa que transcende a outra não a exclui, evidentemente. Aquilo que transcende, abrange. Portanto, assim, regra número 1. A sua alma não está no seu corpo e nem separada dele. O corpo está dentro da alma. Então, estes fenômenos de percepção extrasensorial, ou transsensorial, no estado de morte clínica, comprova isso da maneira mais extraordinária. Por quê? Porque essas pessoas veem o seu próprio corpo. Todas elas. Foi como se eu estivesse me levantando e eu vendo o meu corpo ali na cama. Então, eu vi o corpo, vi as pessoas em torno, vi as pessoas no quarto vizinho, etc. Eu vi um monte de coisa em volta. Então, esta alma não se tornou alheia ao corpo. Mesmo que o corpo está, vamos dizer, ele está inativo agora, mas ele ainda existe para esta alma. Esta alma conhece o corpo. E se conhece, então o corpo está dentro dela como um dado de realidade. Está entendendo? Ora, quando Santo Agostinho diz para vocês, a verdade está no interior do homem, o que ele quer dizer? Está dentro da sua mente? É um pensamento seu? Não pode ser. Porque no nosso pensamento a verdade e o erro se misturam o tempo todo. E mesmo as verdades mais sublimes que às vezes nós percebemos, 3 minutos depois nós esquecemos. Não há nada no meu interior que eu possa chamar com esse nome de verdade. E se Deus estivesse no meu interior, onde estaria o seu Deus? Muito menos pode Deus estar no corpo. Então, aonde que está Deus? Aonde esse dentro? Ele está dentro da sua alma imortal. O que não quer dizer que Deus seja parte dela. Deus é a substância e o fundamento da alma imortal. Deus criou a nossa alma imortal consigo próprio. Ele se infundiu ali, por força do seu amor. Quer dizer, a alma imortal ela não foi produzida por Deus. Porque senão ele teria que se separar dela. Mas se ele separasse, ela cessaria de existir. Então ele se infundiu nela. E dentro desta alma imortal está o seu corpo mortal. Como uma função específica. Para adaptar se adaptar ao seu funcionamento em certas condições cósmicas determinadas.
Você não precisa ter estado de morte clínica para você experimentar isso. Você pode experimentar agora, já. É só você prestar um pouquinho de atenção e você vê que além de mente e corpo existe alguma coisa. Como é que você faz? Vamos partir do seu corpo e da sua mente. Certo? Esse é o material que a cultura moderna nos deixou. Certo? Mas se você prestar um pouquinho de atenção, você verá, o seu corpo é totalmente impermanente. As células dele estão trocando o tempo todo. E quando você, desesperado com a fugacidade das suas ideias e a impermanência das suas ideias, você busca um apoio no corpo, tá certo? Dizer, não, afinal de contas, eu tenho uma identidade, eu tenho uma permanência, e isso é atestado pelo meu corpo. Você está se enganando a si mesmo. Né? Mas, agora, cá entre nós, você sabe ou você não sabe que você tem uma permanência? Que você tem uma identidade? Você sabe. Mas você não pegou isso nem da sua mente e nem do seu corpo, meu filho. Ao contrário. Para você perceber que tem uma mente e tem um corpo, você precisaria ter esta identidade antes. Então, o que é identidade? É o fundo anímico permanente do seu ser. E você pode penetrar nesse fundo agora mesmo, se você quiser. É só você olhar para si mesmo. Eu tenho que usar a palavra olhar como uma metáfora. É só você se conceber ou se perceber, tá certo? Pelo que existe de mais fundo e permanente em você. Você pode imaginá-lo, por exemplo, como uma melodia. Ou como um ritmo. Ou como um som permanente. Agora, isso exige uma certa atenção e no início pode parecer difícil você se transpor para esta, que não é outra dimensão, na verdade é esta mesma dimensão, apenas percebida na sua profundidade. Então, volte-se para essa espécie de ritmo ou melodia interior, este fundo de sentimento permanente que tem por baixo de tudo o que você está fazendo. E diga, isto sou eu. Meu corpo e minha mente são apenas aspectos disto. Mas esta continuidade miraculosa que tem dentro de mim, é isto que sou eu. Se não tivesse isto, eu nem saberia que tenho corpo e que tenho mente. Quando você faz isso, tem dois fatores de distração. O primeiro são as sensações corporais. Não ligue para elas. Elas vêm e passam. E outra fonte de distração são os pensamentos. Também não ligue para eles, deixe que eles venham e passam. Desfrute deste sentimento dessa sua unidade, porque é ali que está você. Ela não tem propriamente uma forma, porque tem todas as formas possíveis. Não tem um conteúdo específico, porque tem todos os conteúdos possíveis também. Tudo o que você percebe do seu corpo e da sua mente, você percebe porque passou por ali. Passou por essa sua identidade profunda. Mais ainda, se tudo o que você percebe pelo corpo ou pela mente é fragmentário e picotado, e se, não tendo unidade nenhuma, você não poderia perceber absolutamente nada, seria ridículo falar em percepção ou até em memória, tá certo? Se você não tivesse unidade nenhuma.
Então você sabe que tudo o que acontece não influencia este eu profundo, mas ao contrário, é influenciado por ele. Estão entendendo? E aí foi o erro de Kant, ao pensar que o que unifica o mundo é a nossa mente, ou as estruturas da nossa mente. Isso não tem nada a ver com a estrutura da nossa mente. Isso não é mente. Isso é o seu verdadeiro ser. Todo mundo tem, ué. Note bem, quando você ama uma pessoa, o que é que você ama nela? É o corpo ou a mente? Não, é isso. É a verdadeira realidade dela. Ah, então você sabe que isso existe, é? Sempre soube. Só que não tem nome para isso na cultura contemporânea. Estão entendendo? Então, nós podemos ter acesso imediato ao nosso eu mais profundo e permanente. E através disso nós conscientizamos a nossa imortalidade. Temos aquela experiência que dizia Spinoza. Sentimos experimurque nos eternos esse. Quer dizer, sentimos e experimentamos que somos eternos. A primeira vez que eu li essa frase de Spinoza, eu falei, eu não sinto nada disso. O que há de errado comigo? É que Spinoza ainda tinha, embora todos os problemas que ele tivesse, tinha com a religião judaica, cristã, etc., ele ainda tinha a herança da cultura antiga. Então ele tinha essa experiência que todo mundo tinha. E o homem moderno não tem mais. Porque isso não tem nome. Tudo que nos acontece tem uma explicação corporal ou mental. Tem um nome corporal ou mental. Até quando você fala em pessoa humana, hoje em dia você acredita que a pessoa humana é um negócio que é criado pela cultura. Digo, raios, mas se o meu verdadeiro eu não está nem na tal da pessoa humana, onde está? Eu digo, está aqui mesmo. E é isso que você ama nos seres que você ama. É a experiência mais banal do mundo. Claro que o corpo e a mente estão contidos dentro disso. Mas o que você ama não é nem o corpo nem a mente. Se é uma mistura das duas, digo, onde eles se misturam? A mente não pode mover o corpo. E o corpo também não pode criar a psique. O corpo, o cérebro, não pode criar os pensamentos, etc, etc. O corpo e a mente só se unificam neste eu profundo, na sua alma imortal. É ela que move tudo. Então, pela primeira vez, você entende que nós existimos sob a forma de tremendas forças cosmogônicas que ajudam a estruturar a realidade do mundo exterior. Nós somos deuses, diz nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele quer dizer. Agora, tem o melhor. Você pode encontrar milhares de livros, milhares, hoje em dia, sobretudo, com o negócio de nova era, que dizem que tudo que você acreditar firmemente se tornará realidade. Existem milhares de técnicas que esse pessoal da nova era ensina para fazer isso. Essas técnicas todas elas têm alguma funcionalidade, elas funcionam um pouco. Só que tem o seguinte, a concepção geral na qual elas se baseiam, vamos dizer, a concepção do cosmos que elas têm, é de natureza kantiana. O mundo é apenas fenômenos, e no eu está a verdadeira realidade. E isso é errado, evidentemente. Por quê? Porque dentro desta alma profunda, dentro deste ego profundo, permanente que você tem, dentro existe uma coisa mais essencial ainda. Que é a presença de Deus. E nessa você não tem controle.
Isso quer dizer o seguinte, que este eu profundo ele tem uma certa força criadora sobre o mundo exterior. Ele pode determinar algumas coisas. Porque este eu profundo, ele tem mais durabilidade, constância e presença constante do que qualquer coisa do mundo exterior. O mundo exterior é constituído todo de átomos e partículas que estão separadas por uma da outra. Como assim, vamos dizer, se eu fosse uma partícula, a próxima partícula estaria colocada a 70 metros de distância. Então, o mundo exterior é ainda mais descontínuo do que o nosso pensamento. Então, aquilo que é mais contínuo tem mais força e determina o curso das coisas. Então, isso quer dizer, o seu verdadeiro eu, ele é mais real do que o seu corpo, do que a sua mente e do que o mundo exterior. Ele é uma força estruturante do cosmos. Ora, imagina que isso aqui seja, vamos dizer, a nossa mente. E aqui estão as nossas experiências picotadas. Tá certo? Por baixo delas tem o seu eu profundo, que está ali o tempo todo. Essas experiências todas, sejam físicas ou mentais, você só as percebe e só pode dar um sentido unificado a elas. Por quê? Porque você tem uma unidade mais profunda, que não está nem no seu corpo, nem na sua mente, mas que as abrange. Ora, agora suponha que isso aqui é o mundo exterior. Isso aqui são, vamos dizer, podia até fazer uma terceira linha aqui, mais picotadinha ainda. Você tem aqui as aparências do mundo sensível. Embaixo você tem as estruturas atômicas também separadas. E por trás delas você tem um negócio que hoje a física chama de matéria escura ou energia escura. Que é inacessível. Mas que matematicamente os caras sabem que tem que estar lá. Onde estaria dado, então, que é a unidade do mundo físico. Então isso quer dizer que nós temos uma estrutura que é parecida com a do mundo físico. Onde todas as partículas, todos os fragmentos que estão voando estão unificados por um fator que está, um fator permanente, que está ali. Então, é só você parar de chamar de eu o seu corpo e a sua mente, ou seja, as suas sensações, os seus pensamentos, e você se voltar para aquela vivência mais profunda e permanente que está unificando tudo isso o tempo todo, e começar a chamar isto de eu, pronto, toda a sua cosmovisão já mudou. Você voltou para a antiga cosmovisão cristã. Ora, se esse nosso eu profundo ele tem uma força formador, plasmador, criadora sobre o mundo, ela pode afetar o curso das coisas. E afeta mesmo. Ou seja, a raiz, por exemplo, de todas as formas de cura psíquica que existe no mundo, está aí e não na mente carnal. Se o nosso cérebro pudesse curar nós mesmos, ele não ficaria doente. E os nossos pensamentos, você vai dizer que um aglomerado de signos e palavras vai ter um poder sobre mim? Não. A cura é a restauração da integridade. A restauração da integridade só pode provir daquilo que tem mais integridade ainda.